Olá. O secretário especial de Fazenda, Valderio Rodrigues, foi ouvido hoje na comissão mista que acompanha as ações do governo relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Deputados e senadores quiseram saber as medidas que estão sendo tomadas para garantir o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que foram atingidas aí pela crise do novo coronavírus. O secretário iniciou sua fala com um panorama econômico do país no início do ano. Citou o que eram os 3 principais problemas e prioridades do governo: o déficit previdenciário, a despesa com pessoal e encargos e o pagamento da dívida pública. Em janeiro desse ano, a receita gerada, por exemplo, que mostra uma parte significativa do dinamismo da economia, estava em algo como 6% de crescimento real. O mercado de trabalho começava a reagir pouco ainda, mas com sinais positivos. E estávamos caminhando em 2020 para tratar disso de maneira mais direta. E aí caiu o meteoro em cima das nossas cabeças, do mundo todo, o meteoro do Covid-19. Em seguida, Valderio Rodrigues apresentou as medidas que o Ministério vem tomando no enfrentamento à crise fiscal provocada pela pandemia do coronavírus, como o programa sancionado nesta quarta-feira pelo presidente da República de auxílio financeiro aos estados e municípios. O auxílio financeiro é de 60,15 bilhões de reais para estados e municípios. Esse valor é um valor significativo. Além disso, nós temos uma suspensão de vários tipos de dívidas, 35,34 bilhões de dívida dos estados e municípios com a União, 13,98 bilhões de dívida dos estados e municípios com bancos públicos e 10,73 bilhões de dívidas com as agências multilaterais, Banco Mundial, BID, CAF, NDB, etc. Nós estamos trazendo um impacto da ordem de 98 bilhões de reais de potencial alívio para as contas dos estados e municípios. Ele também mostrou o impacto que o benefício pago pelo governo a trabalhadores informais tem representado nas contas públicas. As despesas que estão em execução orçamentária, elas somam 314 bilhões. Qual que é a maior? Qual que é aquela que se destaca diretamente? Nós temos 152,6 bilhões de reais ligadas ao auxílio emergencial de R$ 600. Esse é um número muito elevado, muito alto. Isso dá por mês, são 3 parcelas, isso dá por mês uma média superior a 51 bilhões de reais. É mais do que um Bolsa Família inteiro em somente um mês. É quase o dobro, porque o Bolsa Família é 29. E o Senado tem sessão deliberativa remota hoje marcada para as 16h e está na pauta um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos de um outro decreto presidencial. O decreto de Jair Bolsonaro prevê a abertura e o livre comércio e a livre concorrência para os serviços de transporte público terrestres. O projeto apresentado pelo senador Everton quer invalidar os efeitos do decreto presidencial que institui a política federal de estímulo ao transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros. O decreto do governo foi publicado no fim do ano passado e regulamenta uma lei de 2014 que prevê a modalidade de autorização para que as empresas possam explorar os serviços públicos de transporte rodoviário. Mas, pela Constituição, essas outorgas teriam que ser feitas pelas modalidades de concessão ou permissão. Na situação anterior, uma empresa que desejasse operar uma linha de ônibus precisava participar de uma licitação, enfrentar um custo elevado, com burocracia e custos jurídicos para obter uma concessão ou uma permissão. Isso fazia com que somente as grandes empresas pudessem participar do mercado. A redução das barreiras à entrada deverá aumentar o número de rotas ofertadas, seja porque rotas que antes eram consideradas inviáveis passam a fazer sentido econômico, seja porque as empresas clandestinas poderão ser regularizadas. 2 ações questionando a constitucionalidade dessa lei foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foram analisadas.
O projeto de decreto legislativo quer sustar os efeitos do decreto do governo, porque, segundo o senador Everton, a norma está baseada numa lei inconstitucional. Para o senador, a medida vai prejudicar as empresas e as pessoas que precisam desses serviços. Na lógica do Estado mínimo, o governo esquece do Estado necessário. É necessário ter regras de mercado, principalmente num país desigual como o Brasil. Os transportes interestaduais, eles não podem ser tratados como a política, por exemplo, que tem sido tratada a aviação civil. Hoje você tem que ter não só estudo de viabilidade, estudo técnico, de trafegabilidade, como também as obrigações das empresas. Elas precisam operar em mercado rentável, mas também em mercado não rentável, para que todo o Brasil possa estar conectado. Nosso decreto visa sustar o decreto do Executivo, que afrouxa as regras do mercado, com isso dificultando ainda mais a vida não só das empresas que operam hoje no mercado, mas também da população que vai ser prejudicada no futuro próximo, quando essas empresas não puderem mais operar, principalmente em locais não rentáveis. E outro projeto que pode ser analisado na sessão do Senado de hoje é o que facilita a produção de respiradores e de álcool em gel por instituições públicas de ensino superior. Professores e alunos se juntaram com um objetivo: fortalecer a corrente de solidariedade na batalha contra o novo coronavírus. A Covid-19 já atingiu cerca de 295 mil brasileiros e levou mais de 19 mil à morte. O projeto do senador veneziano insere um dispositivo na lei de enfrentamento ao coronavírus. As universidades e os centros federais de educação vão poder produzir álcool em gel e máscaras de proteção, por exemplo, em suas próprias instalações, com equipes e recursos próprios, além de continuar adquirindo doações de insumos. Muitas instituições de ensino superior têm desenvolvido, desde os produtos como respiradores, ou mesmo álcool em gel, máscara, luvas, a preços muito baixos. Só que há um limite legal, que é exatamente o de não permitir a estas instituições de ensino superior que elas utilizem parte do seu orçamento para a produção desses insumos e desses equipamentos. De acordo com o Ministério da Educação, são quase 1.200 ações realizadas por 110 instituições públicas, que beneficiam 75 milhões de pessoas. A Universidade Federal da Paraíba tem contribuído com a fabricação de produtos hospitalares, como respiradores, ventiladores pulmonares, produção de protetores faciais, entre outros materiais para a proteção individual. Os equipamentos vêm sendo produzidos por pesquisadores do Laboratório de Fabricação Digital. Atualmente, devido à legislação vigente, as universidades elas têm limitações tanto de utilização de recursos humanos quanto de recursos financeiros para fazer esse tipo de produção. Então, por isso, acredito que esse tipo de projeto será bastante benéfico para a nossa sociedade como um todo. A universidade também está produzindo álcool em gel e outros saneantes no Laboratório Piloto de Química Industrial. Nós estamos com capacidade de produção de 10 mil litros de sanitizantes por semana, somando os laboratórios que estão em funcionamento. Eu fico muito feliz em poder ajudar em um momento tão delicado como esse. Também poder ajudar a parte do conhecimento que a gente adquire na vida acadêmica para ajudar as pessoas. E os senadores também podem votar hoje um projeto que suspende temporariamente o reajuste dos preços dos medicamentos e do valor de mensalidades de planos de saúde. A suspensão é pelo prazo de 120 dias. Previsão semelhante já consta de medida provisória editada recentemente pelo governo. Mas, além dos preços dos remédios, o projeto no Senado também suspende por igual período o ajuste anual de preços dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em razão dos efeitos da emergência provocada pela Covid-19. Essa é uma medida justa. No momento de enfrentamento de pandemia, não é certo as seguradoras de saúde, os planos de saúde estarem reajustando anualmente, muitas vezes acima da inflação.
Bom para consumidores, a medida pode trazer dificuldades para o setor produtivo, como explica este farmacêutico. O impacto pode ser negativo para os setores envolvidos na cadeia produtiva, distribuição e varejo, ou seja, indústrias farmacêuticas, distribuidoras de medicamentos e farmácias. Os fabricantes poderão sofrer com a defasagem do preço dos medicamentos, pois junto com essa crise sanitária e econômica, vem também um aumento no preço do dólar, que encarece o custo dos insumos farmacêuticos, que em sua grande maioria são adquiridos por meio de importação, especialmente lá da China. Além disso, a pandemia também gerou um impacto na logística desses insumos. Consequentemente, o iminente risco de desabastecimento do setor produtivo. Com a escassez de insumos, entra aqui mais um fator que pode elevar o preço da matéria-prima. É uma reação em cadeia. O crescimento do desemprego e a retração da economia podem levar muitos a desistir dos planos de saúde, ainda mais se as mensalidades tiverem reajuste. E isso no momento em que o sistema de saúde vive um tipo de colapso, em especial nas grandes cidades. Esse projeto ele é um projeto que entra realmente nessa concepção da calamidade. Justamente pedindo o sacrifício, a participação dos planos de saúde, dos seguros privados e também dos medicamentos, congelando esses preços, não é, durante o período de 120 dias. E uma medida provisória também está na pauta do Senado de hoje. É aquela que amplia o prazo para as salas de cinema se adaptarem às exigências da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a operação da Polícia Federal, pedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra jornalistas, empresários e influenciadores digitais, repercute aqui no Senado. A maioria dos citados apoia o presidente da República. O inquérito investiga ataques contra a Suprema Corte e o assunto gera debates sobre a liberdade de expressão e a investigação de notícias falsas. A decisão de Alexandre de Moraes determinou a apreensão de dispositivos eletrônicos como telefones celulares e computadores, e também o bloqueio de vários perfis na internet. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se pronunciou. Em uma rede social, ele escreveu: as notícias falsas não minam apenas as instituições, os políticos ou as celebridades. Elas contaminam a sociedade como um todo, ofendem qualquer cidadão, distorcem qualquer fato e comprometem a liberdade de expressão, que é o princípio básico da democracia. Para o líder do MDB, Eduardo Braga, fake news não tem rigorosamente nada a ver com liberdade de expressão. Fake news são um atentado à democracia. Liberdade de expressão é um direito democrático fundamental garantido pela Constituição. Não dá para ter meias palavras. Disseminar notícias falsas, manipulando fatos, espalhando ódio e injúrias é crime. Simples assim. O líder do PT, Rogério Carvalho, pediu a volta da CPMI das fake news. Ele disse: a prática delituosa de fake news não pode ser confundida com a liberdade de expressão. Todos são livres em uma democracia, mas respeitando o Estado de Direito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão do inquérito, que corre em segredo de justiça. Ele argumenta que os papéis de acusação e de julgamento estariam misturados. A líder do Cidadania, Elisiane Gama, discorda. Para ela, o pedido de suspensão do inquérito das fake news feito pela PGR tenta paralisar a reação do próprio judiciário aos ataques, discursos de ódio e constantes ameaças à democracia. Paralisar é fortalecer a milícia digital e tentar esconder quem está por trás dessas notícias falsas. Já o senador Harold de Oliveira, do PSD, criticou o inquérito. Ele escreveu: o inquérito das fake news é ilegal e inconstitucional. Acaba com as liberdades individuais e coletivas e com o Estado de Direito e estabelece o caos institucional. Esse ato insano requer garantia da lei e da ordem. Querem calar os conservadores, temos que reagir. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, disse: chegamos ao tempo em que se investigam fatos que não são crimes para se obterem provas que não são válidas. Juristas têm sido unânimes em afirmar abuso de autoridade.
O senador Major Olímpio, do PSL, escreveu: eu pedi o impeachment contra 2 ministros do STF e assinei 2 requerimentos de CPI do STF. Presidente da República, Bolsonaro rompeu comigo por conta disso. O governo se mobilizou para enterrar estes procedimentos. Que tal todos nós pedirmos que reveja a posição e ajude na instauração dos procedimentos? O presidente da República, Jair Bolsonaro, também se manifestou. Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão é um sinal que algo muito grave está acontecendo com nossa democracia. Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente. E tramita aqui no Senado um projeto de lei com uma série de normas e mecanismos para as redes sociais. A votação deve ocorrer na próxima terça-feira. A propagação de notícias falsas na internet tem sido cada vez mais poderosa. Um estudo recente da empresa de segurança cibernética Kaspersky mostra que 62% dos brasileiros não sabem diferenciar se uma notícia é verdadeira ou não. Preocupado com as consequências danosas desse fenômeno, o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei que traz uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais, incluindo serviços de mensagens privadas e conteúdos patrocinados, para combater abusos, manipulações, perfis falsos e disseminação de fake news. O projeto é importante nesse momento que vivemos uma pandemia e que nos aproximamos também de um ciclo eleitoral. Nós não podemos permitir que permaneça uma máquina de desinformação e disseminação de fake news instalada hoje nas redes, nas principais plataformas. O que esse projeto faz essencialmente é proibir o uso de robôs não identificados e de contas com comportamento inautêntico, aquelas contas que simulam ser pessoas, mas na verdade são robôs manipulados por verdadeiras organizações criminosas. É assim que você garante a democracia na rede e garante a verdadeira liberdade de expressão. Entre as normas também está a obrigação de que provedores de redes sociais com mais de 2 milhões de usuários divulguem relatórios com o número de postagens e de contas destacadas, removidas ou suspensas com o esclarecimento dos motivos. A Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet ainda define sanções a serem aplicadas às plataformas que desrespeitem essas regras. Estamos vivendo uma pandemia do coronavírus, mas não se esqueçam que estamos também numa pandemia tecnológica, uma pandemia digital. As fake news estão abalando estruturas, depreciando famílias, atacando a honra das pessoas, atacando a nossa democracia. Não podemos permitir isso. A rede social tem que ser para o bem, não para o mal. Mas, na opinião do presidente da CPMI das fake news, esta é uma proposta para se discutir presencialmente. Não dá para se discutir um projeto de tamanha magnitude com sessões remotas. Me preocupo em cercear a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma conquista do povo brasileiro, tem que ser preservada. Tem a questão também da fé, também não podemos também cercear o direito daquelas pessoas que têm fé e que têm seus seguidores. O autor do projeto diz que o texto não promove censura. Na verdade, pelo contrário, ele passa a exigir que a plataforma, que é quem ganha muito dinheiro com isso, se responsabilize e cobre uma boa política para a disseminação da verdade na rede, sempre com transparência, direito de recurso para aquela pessoa, para aquele usuário atingido. Assim vamos melhorar a circulação da verdade no Brasil, porque a boa notícia, uma verdadeira, ela leva a vida a ser preservada. A maioria dos provedores discorda da votação da matéria neste momento. O porta-voz do Facebook afirmou que a plataforma defende que projetos de lei sejam resultado de amplo debate público para garantir que não representem ameaça à liberdade de expressão e para evitar que tragam insegurança jurídica ao setor. Em uma nota pública, a Coalizão Direitos na Rede, uma associação de 38 entidades de pesquisa acadêmica, defesa do consumidor e de direitos humanos com foco no ambiente virtual, demonstrou preocupação com alguns pontos da proposta, especialmente o que responsabiliza as redes sociais por conteúdos de contas falsas que hospedam.
E o Senado aprovou ontem 2 medidas provisórias, entre elas a que estabelece em R$ 1.045 o valor do salário mínimo neste ano. Se não tivessem sido votadas, as propostas perderiam a validade. A medida provisória fixou o salário mínimo em R$ 1.045 neste ano. A proposta entrou em vigor em fevereiro, após o governo alterar o valor previsto, que era de R$ 1.039. Para virar lei em definitivo, a MP ainda precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Dezenas de milhões de brasileiros oferem o salário mínimo no mercado de trabalho ou por meio dos benefícios da própria Seguridade Social. Sem a apreciação da matéria, terão sua renda prejudicada. A urgência e a relevância da medida provisória se confirmam ante a necessidade de assegurar, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, o reajuste do salário mínimo de milhões de trabalhadores brasileiros, assim como assegurar aos segurados do regime geral da Previdência Social a plena aplicabilidade do artigo 8º, 201, do parágrafo 8º do artigo 201, com a preservação do valor real dos benefícios. Também foi aprovada uma medida provisória que libera crédito extraordinário de R$ 892 milhões ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O dinheiro vai possibilitar o atendimento emergencial das vítimas de enchentes no mês de janeiro nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Diferentemente de outras medidas provisórias, nós estamos lidando com eventos que já são conhecidos, cujas ações já estão delimitadas e os prejuízos já estão todos calculados. Portanto, não estamos falando aqui de nenhum evento, de absolutamente nada que venha trazer despesa ao Estado, ao governo federal e que já não esteja dimensionada desde o início do ano. A gente tinha feito um acordo que nós não votaríamos medida provisória de crédito. Eu tinha construído isso com o Rodrigo. E por que o presidente Rodrigo Maia votou ontem à noite essa medida? Porque desse limite da Defesa Civil, muitos municípios que estão decretando situação de calamidade, estado de emergência, ainda não entregaram os seus projetos para o Ministério. E foi sancionada hoje a lei de auxílio a estados e municípios por causa da pandemia do novo coronavírus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou parte do texto que permitiria o reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos. Agora, deputados e senadores têm até 30 dias para analisar os vetos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é autor do projeto e registrou no Twitter a sanção do projeto. Ele disse aí: publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta, 28, a sanção do nosso projeto, que cria o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus. Ao todo, serão destinados aos estados, municípios e Distrito Federal 125 bilhões de reais entre recursos diretos e suspensão de dívidas com a União. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição na nossa página na internet. Não deixe de acessar senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.